Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que nós estamos desejando para vocês esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude grandemente. Hoje eu estou aqui ao meu lado com o irmão Fabrício, ele está presencial hoje, presente aqui comigo, e nós resolvemos fazer essa live aqui, juntos, para apresentar mais um pouco das verdades reveladas do Evangelho de Cristo. Nosso objetivo, propósito e finalidade é sempre este, é apresentar o Evangelho na sua perfeição, o Evangelho completo, o Evangelho total. Não queremos enganar ninguém e não estamos aqui para denegrir ninguém. Queremos somente levar a tua alma a ter um relacionamento com Cristo. Porque uma alma vale mais do que 10 mil mundos. 10 mil mundos. E nós estamos interessados na alma das pessoas. Não estamos interessados no teu dinheiro de forma alguma. Não fazemos nada, não ganhamos nada com relação a isto. Pregamos o Evangelho porque temos esta ambição. Levar o Evangelho a um moribundo pecador. O apóstolo Paulo disse para nós, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então isto pulsa dentro do coração de um verdadeiro eleito. É de ver aquela alma salva, aquela alma resgatada por Cristo. E Cristo deixou essa função para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas na verdade hoje o Evangelho de Cristo se tornou assim, ide por todo mundo e se enriquecei do Evangelho. Se enriqueça do Evangelho. Não, não é isto. Deturparam a ordem verdadeira, deturparam aquilo que Cristo ensinou. Então, hoje, juntamente aqui com o irmão Fabrício, meu parceiro aqui das batalhas, nós vamos falar sobre o Evangelho verdadeiro de Cristo, que apresenta 4 coisas. Perder, padecer, renunciar e morrer. Este é os pontos que nós vamos colocar aqui. E o Evangelho de Cristo apresentado hoje por estas denominações e por muitos que estão na mensagem é só riqueza, só fama, é mulheres. Não, este não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é. É uma bênção, você vai receber uma bênção, você vai receber um carrão, você vai receber isso, vai receber aquilo. Não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento, de renúncia, de padecer por amor deste nome. Esta realmente é a congregação dos poderosos. Outro dia eu vi um pastor falando da congregação dos poderosos. Ele achava que a congregação dos poderosos é porque ele estava numa vida boa, agora Deus tinha feito tão grandes coisas por ele, que ele agora tinha tudo o que podia imaginar, e podia viajar, e podia fazer isso e aquilo. Então essa é a congregação dos poderosos. Está muito longe, está muito aquém do que o Evangelho ensina. Congregação dos poderosos. Poderosos são aqueles que têm uma vida rendida ao Evangelho, que sua alma foi resgatada e tem um relacionamento com Deus. Estes realmente são os poderosos que adquirirão, que têm vida eterna, que irão para a eternidade. Estes são os poderosos de Deus que alcançarão as promessas que Deus tem para ele. Não esses aí que são poderosos em coisas passageiras, em coisas terrenas. Somos poderosos em coisas que não passam, em coisas que permanecem eternamente, em coisas eternas. Estes são os verdadeiros poderosos. Então esta aqui é a minha introdução para a gente entrar num tema. Eu vou passar aqui para o meu irmão, para que ele dê também a sua introdução. Deus abençoe e fique conosco até o final desta programação. Shalom. Mais uma vez estamos de volta, né, com este tema, essa programação, dessa live, FG. Nós temos sido abençoados, temos visto pessoas serem abençoadas, pessoas sendo esclarecidas, tendo o entendimento aberto. Isso é um privilégio para nós, que pregamos o Evangelho, que nosso maior interesse, como o senhor já frisou, pastor Mangutenberg, é fazer com que uma alma tenha um encontro de alma com Jesus Cristo. Né? Este encontro que é indispensável para que tenha vida eterna. Esse novo nascimento, essa mudança de natureza, realmente é isso que o Evangelho promove. Como o senhor tem dito, o Evangelho não é
uma questão de barganha. As pessoas estão querendo ir para as igrejas, lotando as igrejas, e no final das contas estão vazias, estão ainda à mercê de homens, se apegando à placa de igreja, se apegando a ritos, a dogmas, a credos de uma denominação. E aí o que acontece? Não surte efeito. As pessoas estão vazias, depressivas, correndo atrás de salvação onde não existe, porque salvação não está em nenhuma placa de uma igreja, em nenhuma denominação. Salvação é Jesus Cristo, é a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. E, infelizmente o diabo tem deturpado essa verdade. E as pessoas, por não ter conhecimento, e aí come de qualquer coisa e acha que está sendo abençoadas, quando não. Porque mudaram de vida, acharam um melhor emprego, o casamento meio que está andando melhor agora, e elas agora estão satisfeitas porque estão servindo a Deus, mas você vai ver que a vida é a mesma, é a vida fria, formal, no pecado, na incredulidade, sobretudo na incredulidade, não crê na Bíblia como ela é. Isso é quase que não generalizando, mas está faltando Bíblia nos púlpitos, está faltando Bíblia, a revelação de Jesus Cristo está faltando nos púlpitos hoje. É o evangelho fácil, irmão Gutenberg. Não sofras mais, Deus só quer teu coração, e você vai ser bem-sucedido, Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar um carro melhor, Deus vai te dar uma casa num condomínio fechado, e esse evangelho um monte de moleque no púlpito, e molecas, que não tem compromisso com Deus. Aparece aí qualquer um aí jogando coisas que não tem nada a ver com o evangelho, essa brincadeira que estão fazendo aí nos púlpitos, e pagam milhões, milhares de reais para assistir uma mocinha, uma moleca, que não tem experiência nada com o evangelho, e até mesmo homens. Você vai ver a vida, é uma vida fracassada, nem sequer foram libertos. Como é que podem pregar libertação para as pessoas? Mas nós estamos aqui não porque somos melhores do que ninguém, nem somos donos da verdade, mas nós temos um ardor, uma chama viva no coração de ver as pessoas felizes. Porque como é bom ver alguém desfrutar do companheirismo, da intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, de uma vida convicta da vida eterna. Então, nada mais do que nós viemos aqui, né, com amor no coração. Isso é amor. O amor é mostrar onde o problema está e mostrar a solução. E a solução é Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. É você se renunciar ao mundo, como o título da live que nós estamos fazendo aqui nessa oportunidade você vai ver que é isso mesmo. O cristianismo é isso. É padecer, é renunciar ao mundo, é renunciar, fazer uma renúncia completa do seu eu, do próprio eu, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios ideais, e sonhar os sonhos de Deus. Ter em mente a palavra de Deus, que é o melhor para nós. Então, no decorrer da live aqui, nós vamos aprofundar mais um pouquinho neste tema. E eu sei que você que tem um desejo de servir a Deus, olha, apressa-te. Apressa-te por amor à tua alma. O tempo é chegado. O tempo é chegado, o evangelho está sendo anunciado como ele é. Como foi anunciado lá pelos apóstolos e os profetas da igreja primitiva, está sendo novamente pregado como ele é em nossa era, nessa última era da igreja. Nosso interesse aqui não é ter o bolso, temos convicção disso, e nem de ter fama, e nem de ser conhecido desses grandes sistemas da terra. Mas, por amor à tua alma, estamos aqui para te ajudar. Nós podemos te ajudar a encontrar este caminho que é o Senhor Jesus Cristo, a salvação para toda a alma daquele que crê. Amém. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Olha só, quando a gente lembra de Abraão, quando Abraão libertou Ló, que aí o rei de Sodoma veio ao encontro de Abraão, e o rei de Sodoma ele representa o diabo, né? Muitas vezes representa o diabo. Então aquele rei de Sodoma disse assim, me dá as almas e fica com os bens. Abraão disse, eu não quero sequer uma unha que venha de ti, certo? Porque assim, o que o diabo oferece é isso assim, me dá a tua alma e eu te dou isso aqui, eu te dou isso aqui, eu te dou tantas coisas, certo? Mas eu quero só a tua alma, porque o diabo está perdido mesmo, então ele quer arrastar muitos para se perder com ele, para ir para o lago de fogo de enxofre. Então
Pastor Abraão disse, eu não quero uma alma tua. Se fossem os pregadores de hoje, que dissesse, eu dar isso aqui para ele, bênção divina, Deus está me abençoando. Os pregadores de hoje diziam assim, Deus está me abençoando, menino demais. Surgiu isso aqui, outro dia aí apareceu um dizendo que Deus abençoou ele, ele comprou uma BMW. Enquanto tem irmãos ali passando necessidade na igreja, ele está comprando uma BMW. Olha o evangelho de hoje como é que é, isso dentro da mensagem. Agora olha só de onde partiu. Então veja só, o irmão Brana é o nosso exemplo, porque primeiro Cristo, né, nós temos o principal, o nosso Senhor e Salvador, o curador, libertador, Cristo. A gente tem que explicar isso para as pessoas, que as pessoas às vezes ultrapassam os limites achando que a gente está adorando um homem. Não, nós reconhecemos um profeta na qualidade de profeta e recebemos o galardão de um profeta. Nosso Senhor, Salvador, curador, libertador, transformador, regenerador, remidor é Jesus Cristo, o único que pode fazer isso por nós. Então, o irmão Brando é nosso exemplo. Quiseram dar para ele um Cadillac zero. Dá, agora dá. Não foi que ele foi comprar, não. Quiseram dar para ele, presentear. Ele disse, não. Eu não quero isso. Eu não vim para isso, meu amigo. Eu vim foi para ajudar a tua alma. Eu tenho pessoas na minha igreja que comem uma refeição por dia e vêm ao culto de oração. Aí eu vou andar num BMW, num Cadillac zero, enquanto tem pessoas na igreja pobre comendo uma refeição por dia. Não. Eu não vim para isto. Observa só. Isto era um exemplo que esses homens não seguem este exemplo. Então, nós temos aqui, o nosso foco aqui é perder, padecer, renunciar e morrer. Isto está na Bíblia? Está. Este foi o evangelho apresentado por Cristo? Foi. Vamos lá. Mateus 16, 25. O que é que Jesus disse? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Né? Você pode acompanhar conosco aqui para a gente ganhar tempo? Ele diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Olha o que é que tem aqui? Perder. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele disse assim, o que era para mim ganho, reputei por perda. Olha só. Então nós temos agora os dois maiores homens, primeiramente Cristo, depois Paulo, dizendo que tiveram que perder. Porque o evangelho de Cristo é assim. Você tem que perder para poder ganhar. Não é este evangelho que é apresentado aí, de bênção, de prosperidade, disso, daquilo. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar Cristo tendo um jumento para andar ou uma casa para morar. Desafio pastores e padres agora mesmo. Não tinha. Porque o foco não era isso, gente. Hoje, um pastor é conhecido pelo local que ele mora, pelo carro que ele anda, pela casa que ele tem. Aquele dali foi abençoado porque ele tem tudo isso. Será que foi? Será que foi? Como foi que conseguiu isso? Com o dinheiro dos dízimos das pessoas? Extorquindo as pessoas? Sendo estelionatário espiritual? Não. Não é este o foco. O foco que Cristo pregou é se arrepender, se converter, ter uma vida rendida a Cristo. Não, nós não viemos aqui para isso, para apresentar um carro novo, uma casa nova para as pessoas, ou uma vida boa. Não. O evangelho de Cristo você tem que perder. Agora, você tem assim, que as pessoas, elas querem um evangelho, mas um evangelho que leve elas a ter uma vida fácil, uma vida tranquila. Porque assim, se um cristão que empresta dinheiro a juro, antes de se converter, ele emprestava dinheiro a juro, ganhava bastante dinheiro, ele agora teria que emprestar dinheiro a juro? Não. Porque a Bíblia diz que usura é pecado. Né? Não empreste seu dinheiro a juro, então ele tem que perder. Aí se um cristão que tinha muitos amigos lá no mundo, e era amigo para lá, amigo para cá, e agora? Ele não tem que perder esses amigos? As falsas amizades tem que deixar de lado, né? Porque uma amizade no mundo, como é que é? Você vai ser crente com amizade no mundo, como é que vai ser isso? Ou você vai trazer para Cristo ou ele vai te tirar de Cristo. A certeza é essa. Verdade. Essas amizades do mundo é assim. Ou você, em pouco tempo você ganha ele para Cristo ou ele vai tirar você do Evangelho. Verdade. Aí você tem o seguinte, tem que perder prazeres, né? Prazeres que tinha de festinha, de coisas, prazeres. Não é agora encontrar um subterfúgio. Eu praticava as festas lá, agora eu vou ter que trazer as festinhas para dentro da igreja. Não precisa isso. O mesmo evangelho é apresentado para os velhos, é o evangelho apresentado para os jovens. Não tem mudança no evangelho de Cristo. O que é apresentado para um é apresentado para o outro. Eu não preciso fazer gincana na igreja para atrair jovens. Eu não preciso fazer jogral, peça teatral, não. O prazer de um cristão é que o Espírito Santo entre no seu coração, cele a sua vida. Este é o prazer. Porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é uma fonte de quê? De gozo.
né? De gozo, dessa alegria que você sente de ter a eternidade, de saber que você vai para um lugar que nunca mais você vai morrer, de você ter a eternidade. Então, vai perder os ambientes, porque agora os ambientes não é mais o mesmo, né? Os ambientes não é mais o mesmo. Vai perder dinheiro e pode perder até emprego, como você falou na live passada, de pessoas que estão trabalhando no emprego, por exemplo, uma cristã. Lá existe que ela use calça. Ora, se ela for uma cristã verdadeira, ela não vai usar. Então ela vai perder. Mas perder para quê? Para poder ganhar vida eterna. Não é isso mesmo? Então, este é o Evangelho de Cristo, este é o Evangelho que nós apresentamos. O que você acha deste Evangelho que está sendo apresentado aí para o que nós apresentamos? É porque nós somos melhores do que ele? Não. É porque nós temos um objetivo, temos um propósito. Vão nos acusar de quê? De pegar dinheiro do povo, de fazer isso e aquilo? Não, não tem de que nos acusar. Eu acredito, irmão Fabrício, como você também, na prática. A prática é que é o exemplo, é que arrasta. Por exemplo, se uma pessoa for ensinar outra pessoa a nadar pela teoria, vai ensinar? Não vai. Acaba morrer afogado se ele cair dentro d'água. Eu pegar aqui um monte de teoria e dizer, olha, nadar é assim, tal. Pula aí dentro da piscina. O cara pula, morre. Você já pensou um odontologista, um dentista, vai cuidar de um dente da pessoa e os dentes dele estão tudo podre? Tem como? Como é que ele pode ser exemplo? Você já viu um personal trainer, vai para uma academia para ensinar as pessoas a ser musculoso, que não convém a um cristão estar numa academia, mas só um exemplo aqui. E aquele personal trainer com as cambitas bem fininhas, os braços bem fininhos. Ei, eu vou te ensinar a ser musculoso, ou senão um gordão, como você falou, um obeso. Ei, eu vou te ensinar a perder peso, eu vou te ensinar a fazer isso e aquilo. Isso dá exemplo. Você já viu um pastor falar de dinheiro, contra dinheiro, quando ele mora em condomínio fechado, tem carro de mais de 500 mil? Pode? Não. Cristo falava, porque ele tem exemplo. Paulo tem exemplo, William Branham tem exemplo. Então nós cremos no exemplo. Então o que você acha desse evangelho de hoje, que não perde nada, só ganha? É um evangelho falsificado, um evangelho falso. Não é o evangelho de Cristo, é como o apóstolo Paulo falando para os Gálatas, né? Que eles tinham crido num evangelho que era um evangelho falsificado. Que não era outro evangelho, mas era um evangelho falsificado, deturpado, mal interpretado. E o ser humano ele tem essa facilidade de deturpar as palavras de Deus para seu bel prazer. Os denominacionais estão aí, ó, eles pregam conforme aquilo que eles creem, aquilo que agrada a eles, aquilo que favorece aos tais. Infelizmente, no grupo muitos grupos da mensagem, tem entrado esse espírito também de aquisição, né? O espírito da era. Como o senhor falou aí, o senhor falou que é verdade mesmo, por conta que o pastor, o pregador, ele é medido, né, se ele é abençoado ou não, pelo tamanho da igreja, pelo templo, pelo dinheiro que tem lá no banco, a casa. Isso, eu acho que coitado de Pedro, né? O Paulo, né? Se fosse a metragem fosse essa, de espiritualidade, meu Deus, e onde é que estaria Paulo, que não tinha nem uma roupa para vestir, né? A túnica, aquela roupa lá que ele pediu que trouxesse lá de outra cidade, que ele estava precisando lá, quando voltasse, trouxesse. Não tinha um carro bom, aliás, andava a pé nos porões dos navios, não tinha luxo. Nós estamos muito bons demais, né? Nós estamos, graças a Deus, não é pecado você possuir um carro, você se locomover, até porque os tempos são diferentes. Mas a ostentação, essa ostentação aí, isso aí não é benigno, isso aí é maligno. Um querendo parecer melhor do que o outro, porque tem mais seguidores, porque tem mais membros da igreja, porque tem um carro melhor. Isso não é nível de espiritualidade. Não podemos medir o pastor por isso. Porque senão o pastor Paulo, o pastor Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo, se assim fosse, eles estariam fora, né, da questão da espiritualidade. Mas isso é balela, isso é um engano que entrou infelizmente no meio da igreja. Infelizmente, e eu digo isso com vergonha, sabe? Sinto vergonha, não vergonha alheia, porque vê homens que estão pregando o evangelho e servindo de chacota para ímpios e pecadores. Com razão eles o fazem.
Eles fazem com razão. Porque pastor é sinônimo de ladrão no nosso país. Mas por quê? Porque a liderança deu lugar. Mas não é isso mesmo? Você vai ver os grandes denominacionais aí, até alguns foram entrevistados e foram pesquisados pela Forbes, que é uma revista que mede a riqueza dos os homens mais ricos do mundo. E lá estava um pastor. Lá estavam pastores com 200 milhões, 100 milhões na conta, homens donos de fazenda, de bois. É isso aí, ó. Olha o que vocês fizeram. Olha o que nós fizemos, né? Vamos, porque é a maioria. Porque é a maioria. Olha o que fizeram com o Evangelho. É esse o Evangelho de Cristo? O Evangelho que não tem poder para mais transformar as pessoas. Não tem poder porque você vai ver como é que estão as mulheres nas igrejas, né, irmão? As mulheres dos pastores, a congregação morta. Mortos vivos, literalmente, vivos. Mortos assim, você fala do Evangelho. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Santa Ceia com pão asmo, vinho puro, lava-pés. O que é isso? Pastores que se submetem à palavra. O que é isso? São um bando de efeminados nos púlpitos, não tem coragem. Mas eu não estou aqui fazendo como uma crítica isso aqui não. É por amor à alma desses homens. Porque se morrerem dessa maneira, partirem, estão perdidos. Como Judas Iscariotes, o próprio Balaão, né, que vendeu o Evangelho, o Balaão, os Balaões do tempo moderno, trocam o direito, né, de pregar o Evangelho como ele é por dinheiro, fama e por tudo isso. Mas, irmão Gutenberg, o povo sabe que está errado isso. O povo está vendo nas igrejas que está errado, mas cadê a coragem? Cadê a coragem de deixar esses homens falando a sós? Ô meu irmão, você que está nos ouvindo aqui, ó, tenha coragem. Você gosta de ser enganado? Eu acho que não. Coisa terrível é você ter descoberto que está sendo enganado. Você ficará enganado, uma mulher te enganando, te traindo. Seja o que for, um amigo te traindo, falando mal de você, você tem coragem de continuar com aquela amizade com ele, ou aquele casamento com ele ou com ela? Você não vai ter coragem. E por que você tem coragem de ficar ouvindo um homem no púlpito, traindo primeiro o Evangelho, traindo a própria consciência e levando as almas engodadas para o inferno? Você tem coragem, sabendo que está errado ali, você tem coragem de ficar no meio disso? No meio do sistema católico, protestante, e no meio desses grupos de ismos aí, dizendo que é crente, que vai para o céu, você é cúmplice, você será cúmplice. Olha, não, irmão, ele diz assim, mas é o pastor que está fazendo. Ele está errado, mas você está apoiando. As pessoas apoiam isso aí e acham que vão passar impune. Pecado é para quem comete e para quem é conivente com o pecado. As pessoas estão sendo coniventes com isso. Não, é o pastor, é com ele. Eu estou entregando meus dízimos e o meu dízimo, ele que faça o que quiser. Não é bem por aí, não. Você está alimentando um sistema errado. E você está favorecendo e sustentando o que é errado. No fim das contas, a mesma punição que o pastor errado terá, esses seguidores também o terá. Porque a Bíblia diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O pastor, o seu líder religioso, está cego, e se você ser guiado por um cego, vai cair também no buraco, na mesma masmorra. Então, analise isso. É hora de a gente ter um cuidado extremo. É a tua alma que está em jogo, é a tua vida eterna. É a nossa vida eterna que está aqui, tratando de vida eterna. Tratando de vida eterna. Nós estamos tratando aqui de dinheiro, de bons tempos aqui, porque isso não vai existir. Que aqueles que querem viver em Cristo piamente padecerão perseguições. Paulo falou isso e ele foi testemunha disso. Crente não quer ser mais perseguido hoje. Quer falar de acordo com o mundo, para não ser perseguido, não ser careta, passado de moda, quadrado, não ser chamado de quadrado. Mas, irmã, é melhor ser chamado de quadrado, careta, antiquado, do que ser chamado de moderno, parecido com essa modernidade, e ir para o inferno. É melhor você ter um pastor careta, como eles dizem, um antiquado, um santo rolador no púlpito, pregando o evangelho como ele é, para salvar a tua alma, do que ter um moderninho aí, feito a sobrancelha, rapado os braços, usando botox, essas coisas do mundo, que isso é a vaidade do mundo, botox, essas coisas, tudo isso não vai levar a nada, isso aí é uma aparência exterior, que não influi em nada isso.
do que ter um pastor ali antiquado, mesmo que seja um antiquado, mesmo que ele seja duro contra o pecado, que devemos ser duro contra o pecado mesmo, porque o pecado é uma maldição, mas ele tem amor por a sua alma, ele está tratando da sua alma, então zele por esse homem. Se você tem um pastor assim, zele por ele. Agora, se seu pastor é um efeminado no púlpito, a doutrina dele não é conforme a sã doutrina, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra, você está sendo enganada. Por isso é hora de você dar meia volta e se converter a Jesus Cristo. Muito bem, você ouviu claramente aí como nós estamos tratando a coisa. Já deixando bem claro que nós não somos contra as pessoas terem um carro, uma casa. Ora, se isso foi fruto do seu próprio trabalho, do seu suor, ora, você deve, o seu suor, o que você trabalhou, você deve usufruir disto, né? Ter sua casa, ter seu carro, sim. Agora, pegar o dinheiro de pessoas que estão ralando na vida, como servente de pedreiro, como gari, pessoas que lutam, né? Que se acordam 4 da manhã. Para você pegar esse dinheiro, para você usar para seu usufruto, para seu bel prazer, para ter mansões em condomínio fechado, para ter chácaras, para ter fazendas, para fazer viagens. Não, este evangelho é para ser revestido, este dinheiro é para ser revestido para o evangelho, para alcançar mais uma alma. Não somos contra o pastor ter um salário, porque o apóstolo Paulo disse: os que pregam o evangelho, viva do evangelho. Ainda que o apóstolo Paulo disse de nenhuma dessas coisas usufruir, mas para mim foi melhor padecer por amor do nome de Cristo. Então nós vamos falar agora sobre padecer, que o cristão ele tem que padecer. Então Paulo tinha a oportunidade de ter isso aí também, mas ele disse: não, eu não quero nada disso, eu quero padecer por amor a este nome. Não somos contra um pastor ter o seu salário, porque ele precisa também para sustentar a sua casa, né? Agora, como o irmão Brana fazia, $100 por semana, descontava, ficava $73 por semana, o restante ia para os campos de missões. Então, ele era um exemplo e mostrava para a gente. Não somos contra o pastor ter o seu salário para poder sustentar a sua família, uma vez que ele não possa fazer outro serviço, tem que cuidar ali do rebanho. Amém. Graças a Deus, concordamos plenamente, estamos de acordo. Agora, da forma que estão usando o dinheiro para um enriquecimento dessa forma, aí nós somos contra, porque isto é trabalho por dinheiro, isto não é trabalho por amor. Porque para poder você viver, para se enriquecer do evangelho, é muito bom, se torna um empresário, né? Você começa de baixo. Todo empresário que você tem hoje do ramo, que cresceu, que ficou grande, ele começou aonde? Ele começou de baixo. Começou vendendo uma pipoquinha, uma balinha, uma coisa e tal. Cresceu. Então quer dizer que o pastor começa pobrezinho, mas ele tem que terminar ricão, porque está parecendo o quê? Um evangelho empresarial? Não, não é dessa forma. Concordamos que ele deva ter seu salário para sustentar sua família. Concordamos sim. Mas que o evangelho de Cristo, ele não é apresentado por aqueles que têm um carro bom, uma casa boa, uma vida boa. Não. É por aqueles que medem a sua vida, a espiritualidade de sua vida, é que mede se ele é de Cristo ou não é. Então, como nós vemos aqui sobre padecer, e padecer nós temos o seguinte, alguns versículos bíblicos que tratam de tudo isso. Eu vou passar aqui para vocês, esses versículos aqui, que nós temos que sofrer por amor deste nome. Então, olha só, o apóstolo Paulo ele diz para nós, assim, ó, Atos 3:8 diz assim: Cristo havia de padecer. Se você pegar Atos capítulo 9, versículo 16, Cristo diz assim: eu mostrarei quanto deve padecer por amor do seu nome. Quando ele se encontra com Paulo no caminho de Damasco e fala para Ananias, né? Eu vou mostrar para você como ele deve padecer por amor do meu nome. O apóstolo Paulo diz: nós não só devemos crer em Cristo, mas padecer pelo seu nome. Filipenses 1, você pode ler aí, 1:19. E aí Apocalipse 2:10 diz assim para nós: não temas as coisas que há de padecer. Padecer. Então, Cristo padeceu naquela cruz, sofreu. Ele sofreu por amor de quem? Por amor a nós. E a própria Bíblia diz lá em João que diz assim: por amor deles eu me santifico. Ou seja, eu não tenho casa, eu não tenho isso, eu não tenho mulher. Por amor de quem? Por amor deles. Certo? Então houve uma renúncia, houve um padecimento, houve percas na vida de Cristo, sim, para nos mostrar como é que é o Evangelho de Cristo.
Certo? Agora não significa dizer que uma pessoa que está sofrendo ali porque está passando isso aqui, ele é de Cristo porque ele está sofrendo. Não. Devemos entender isso. Não são todos os mendigos que vão herdar o reino de Deus. Né? Só porque está sofrendo. Porque isto também é uma crença da Igreja Católica que diz que a pessoa que sofre, que as pessoas que estão sofrendo hoje, padecendo necessidade, vão herdar o paraíso. Não, isso não é verdade. Você herda o paraíso se você se arrepender, se você crer, se você aceitar Cristo. Não é isso? Arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para serem apagados os vossos pecados. Qual é a forma que eu tenho os pecados apagados? Através do arrependimento e da conversão. Sendo uma nova criatura, eu tenho os pecados apagados, os pecados perdoados. Mas se a gente pensar assim, padecer é uma coisa forte e poucos têm coragem de padecer. Quando você fala em padecer, você sente dor, você sente angústia, você sente dano. Quando você fala em padecer, você sente adversidade, aflição e até às vezes miséria, porque Paulo disse, eu passei fome. Ele disse, eu passei fome. Certo? Quando você fala em padecer, você fala em mal-estar, em dificuldade. Quando você fala em padecer, você pensa até em tortura e tormenta. Ou seja, ser atormentado. Porque queira ou que não queira, os verdadeiros filhos de Deus, os homens ungidos por Deus, o diabo é o alvo de Satanás para tentar atormentá-los. E até o apóstolo Paulo disse, um espinho na carne foi me posto, né? Um mensageiro que veio para me esbofetear. Então ali estava, mas Cristo disse para ele, a minha graça te basta. Então o verdadeiro ungido, eleito, ele vive por isso, sabendo que a graça de Cristo que basta para ele, que vai sustentar, dar força, dar ânimo, dar vigor para ele prosseguir na caminhada. Mesmo que ele esteja debaixo do galinheiro, como tem a história do homem que vivia numa fazenda, e tudo desse homem era, Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E o patrão se irritou um dia. Ele disse, você mora aqui comigo, tem uma casa boa, tem isso, tem aquilo, tem patrão, e eu agradeço. Mas por que você fica dizendo só que Deus é bom, Deus é maravilhoso? Deus é... Toda hora, dá para parar com isso aí. Ele disse, é porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Então o patrão chegou e disse, olha, você tem que parar com isso. Eu vou propor duas coisas para você. Se você parar de dizer isso aí, você vai continuar morando nessa casa tendo o melhor. Agora, se você continuar dizendo que você vai morar no galinheiro, o que, é que você prefere? Eu prefiro morar no galinheiro e dizer que Deus é bom. Certo? E dizer que Deus é bom. Então, ele foi morar no galinheiro com sua família. Então, visitou lá um pessoal do banco lá para ver, olhar a fazenda lá, uns empréstimos que ia ser feito. O cara do banco viu o homem morando no galinheiro e o homem dizia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo. Então, aquele homem se comoveu com aquilo. Porque assim, se você mora num galinheiro, mas você continua dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque Cristo prometeu para nós, quando eles disseram, e nós que deixemos pai, mãe, irmão, tudo isto para te servir. Cristo disse, vocês terão 100 vezes mais e a vida eterna. Né? Então assim, agora não vamos interpretar isso 100 vezes mais com agora conquistar aqui as coisas. Olha, eu já estou aqui com uma amiga aqui, ó. Se eu deixei os outros amigos, eu já tenho outra aqui, ó, comigo. Está 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. E ainda eu tenho mais o quê? A vida eterna. Tem coisa melhor do que isso? Então, aquele homem do banco se comoveu. Disse, rapaz, nós se comovemos. Eu juntei empresários, tudo, amigos meus. Nós compramos uma casa boa, uma chácara e vamos dar para você. Porque você mostrou que tem Deus no coração, mesmo vivendo debaixo de um galinheiro. Foi capaz de dizer que Deus é bom. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.